Discurso Direto. Crónica de opinião. De segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões. Antes dos noticiários regionais. Discurso Direto. Opinião que conta. Hoje, edição com Manuel Bandeira Pinho. Tinha pensado uma outra crónica, mas fica para a semana. Como quem diz, para o ano. Hoje deu-me para ir até à Feira dos Pinhões. A Feira Velha, a tal que tem lugar nunca é antes do dia 16, nem depois do dia 22 de cada mês, assentava arraiais, até aos primórdios de 1990, no bairro da Ponte, em São Pedro do Sul. Como que desafiando assim a Feira Nova, que ocorria no centro da vila, na envolvente dos Passos do Conselho, e se prolongava até lá mais acima, ao arredor da que é hoje a Rua 25 de Abril, era uma quinta do Sr. Serafim Branco, e que antes e ainda hoje é conhecido esse lugar por largo a Rua da Feira Nova. Esta tinha e tem lugar ainda na primeira quinta-feira de cada mês. Aqui, onde se prendiam as ovelhas e os cordeiros, expostos aos compradores, os chamados carneireiros, que tudo e todos por ali campeavam, pisando as caganáteas com as chancas, os tamancos ou com as botas de couro, bem untadas com a chamada manteiga, que era a banha do umbigo do porco da matança das aldeias originárias. Lá ao fundo, no recinto da Feira Velha, também havia o sítio reservado ao gado, do já dito e também do mais graúdo, sobretudo as vacas, ali sobressaindo também a azáfama dos homens misseiros que, montando os seus cavalos ou as suas éguas, que não deixavam quedar-se por causa das moscas, beliscando tais montados com as esporas presas aos calcanhares dos apropriados calçados, que tudo o resto era um autêntico leilão. Com loiado ou não, tudo na mira de levar, o mais possível e depressa, galinha gorda por pouco dinheiro, já que o agricultor, o labrador, lá na terra, não tinha procura ou o único ofertante não tinha concorrência. Antes da quadra natalícia consoada e dia Natal, feirantes e fregueses lá se preparavam para a Feira Velha, a tal dos Pinhões. Feira onde também se comprava tudo o resto, para compor a mesa que seria posta na cozinha, junto à lareira, aquela pedra enorme assente no chão, envolvida de panelas de ferro, púlcaros, tempres e rodeada dos bancos de cozinha, os da lareira, sem encosto de qualquer espécie e bem junto ao linhal, o sítio da lenha suficientemente perto e afastado da chama viva e das brasas. Por sob a lareira, pendurado e seguro, havia o sarilho, com os salpicões e chouriças, e se não ainda enxutas, cuidado para não levares com o tempero por cima da cabeça, porque faz mal ao cabelo. Com sacas de pano, mesmo de burel, onde eram precipitados com um corredor os produtos que se vendiam a bolso, a massa, o açúcar amarelo, o arroz, que o bacalhau, de todas as qualidades, era cortado e embrulhado no papel próprio e logo amarrado com o cordel de embrulho. Uma trigamilha no saco, e meia ou um quarto da outra que escapou à fome, lá seguia no bolso do avental da mãe, que mal pousava o carrego da feira ao fundo do patinho da casa, já os filhos procuravam aquela delícia, o bocado de trigo. Que pão! Essa era a broa, que todos os dias, feita para a semana e guardada na tábua da loja ou adega, como passou a ser à moderna. E como as mães e os pais sabiam que os filhos mais novos esperavam que o menino Jesus lhes viesse depositar os presentezinhos, porque merecidos, porque guardavam as ovelhas, iam às pinhas e aos tocos, ao molho e à milhã para os coelhos, entre muitos outros trabalhos que tais putos, quais meninos com a carapuça, se filhos eram de homens que também nunca foram meninos, e esses meninos que executavam no dia a dia aquelas tarefas. Ia depositar uns presentezinhos, dizíamos, nos tamancos, nas chancas, talvez
uns coturnos, caturnos, como então se dizia, meias feitas de lã e ovelha, pela mãe, quando por um bom bocado da noite tinha a companhia de outras vizinhas e amigas que todas por ela chamavam para ali realizar tais trabalhos, agora à luz da eletricidade e ao som do Teatro Tide. Teatro Tide apresenta bom, e depositar também meia dúzia de figos de ceira dos comprados na Feira dos Pinhões e metidos no cartucho, e ainda, como não podia deixar de ser, uns 2 ou 3 punhados de pinhões, de pinheiro manso, para que, com os amigos, ao outro dia, pudessem entrar em disputa, geralmente sem a piorra, mas quase sempre com uns tantos na mão fechada e com a pergunta antes da abertura: par ou bicho? Ímpar, portanto. Ganhando, o adversário lá teria que devolver o produto do seu erro. Só quando os pinhões iniciais eram substancialmente aumentados é que o jogador resolvia mastigar alguns, partidos ou trinchados, como hoje se diz, com um bocado de pedra, que pedras era o que não faltava também por ali. Também vinha o peão e a baraça, que o bico daquele logo se substituía por um prego bem comprido que se limava ou aguçava para zungar bem, como facilmente sair da roda e assim poder nicar ou mesmo rachar os que não tinham tal sorte. De vez em quando, o menino Jesus também resolvia abrir um pouco mais os cordões à bolsa celeste e lá deixava, no canto da lareira, junto à chanca, já ferrada de pneu ou de pregos tamanqueiros para deixar rasto, pregos estes que, desprendidos com o tempo da madeira, se espetavam nos pés descalços e, vejam só, se enfiavam numa cebola para que não infectassem o pé que espetaram. Lá deixava, dizíamos, um gorro para tapar o frio, sobretudo às orelhas, quando se ia com as ovelhas, e até umas bolachas ou uns biscoitos palitos, os chamados bolos de champanhe. Depois disto tudo, a vida lá continuava, e como era caro o segredo, não podia perdurar, e assim os putos eram simultaneamente treinados a andarem a pé, carreiro adiante, abaixo e acima, pia adiante, pia abaixo ou pia fora, como se dizia, com a côdea da broa na mão, a guiar as cabras, as ovelhas e os cordeiros até à feira, para aí, com as mães, poderem alcançar mais uns 10 escudos na venda do animal, por 150 escudos, já que na terra, visto no curral pelo carneireiro, este só dava 140 e os 10 ou mais escudos conseguidos na feira já davam para muitos dos citadas compras na mercearia e outros. Hoje é tudo diferente. São prendas de todos os géneros, feitios, custos e tamanhos. Desde as bicicletas aos carros, aos casacões, aos pullovers, aos computadores, aos quispos, aos jogos, aos PSPs. É uma roda viva nos supermercados, nas grandes superfícies modernas. Nos dias de festas, até há pais de Natal com barbas, bigodes e óculos. Há enfeites, iluminações, presépios, etc, etc. Os miúdos, nossos filhos, netos, bisnetos e os demais pequenos nossos familiares revezam-se a desembrulhar todo o género de prendas, pisam em embrulhos e passam logo ao outro, riem e gritam de espanto, abrem a boca para o alerta. Eu pedi isto ao Pai Natal. Quero lá saber que seja o Pai Natal dos avós, do pai, da mãe, do primo ou do tio. Gosto. Os meus pais, os meus avós, os meus irmãos, os tios e os primos são fixes, sempre foram. O Pai Natal é também primo, é também avô, é também pai. Eu cá recebi muitas prendas e recompensas morais, mails, mensagens, telefonemas, mesmo de Viseu, de um tal João Pereira, grande amigo, que me felicitou. Lá isso é verdade, mas gostei desta barafunda dos tempos modernos e sobretudo do meu notável ambiente familiar. Afinal, as pessoas vivem muito melhor que outrora, mas também compreendo porque gostam de recordar os tempos, apesar de tudo, das dificuldades. E descobri o porquê. Porque éramos bastante mais novos do que hoje, e por recordar é viver e afirmar como se viveu
e aprendeu com o ido. Só pode abordar vivências aquele que as viveu. Um venturoso 2015 para todos vós. Então, até para o ano. Discurso Direto. Crónica de opinião. De segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões. Antes dos noticiários regionais. Discurso Direto. Opinião que conta.